Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, sou Sinara Bueno, sou cofundadora da empresa Fascomex e também despachante aduaneira. Bom, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a Duimp, né? Já estamos falando sobre a Duimp aí há anos, né? Desde 2018 já que a Duimp vem sendo implantada, mas agora o governo lançou aí algumas notícias Fascomex falando sobre o início aí do faseamento da implantação da Duimp, né? E o consequente desligamento da ADI, dos Comex Importação Web, tá? Então, o nosso tema de hoje é novamente sobre isso, mas vamos falar mais sobre um aspecto aí de pontos de atenção, o que esperar do desligamento, dessa nova fase aí das importações brasileiras, do comércio exterior, tanto na ótica do importador, como também do despachante aduaneiro, tá? Ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, vão comentando aí de onde que vocês estão falando, tá? E se você já tem feito alguma coisa em relação à do INPE, tá? Bom, acredito que já estão vendo aqui minha tela, né? Então, vou falar um pouquinho aí sobre o que esperar aí da implantação e o consequente fim aí da DI, tá? Para isso, vamos falar um pouquinho do cronograma de desligamento, né, da DI e a consequente implantação. Bom, começamos então ali no mês de maio, né, de 2024, agora com a primeira notícia Siscomex que tivemos em relação ao faseamento, né? Então, desde maio aqui de 2024, foi lançada essa notícia, falando já que em outubro deste ano, ou seja, outubro de 2024, vai iniciar o faseamento, tá? E esse faseamento ele vai ter três fases, tá? A gente vai ver um pouquinho mais detalhado essas três fases, mas aqui já em maio o governo já alertou aí para essas três fases, tá? Sendo que a primeira fase, a primeira parte, então começa em outra segunda, começa no primeiro semestre de 2025, começa no segundo semestre de 2025, tá? Dessa vez aí, o governo está falando de concreta aí sobre o desligamento, né, e efetivo. Então aqui eu trouxe, né, essas três fases que acabamos, nós teremos um trimestre aqui, de outubro a dezembro de 2024, onde é o foco nas operações marítimas, tá? No ano que vem, primeiro semestre, está previsto aí um foco no aéreo, né? Aqui vai entrar, então, o CCT aéreo. Terceira fase entra o modal terrestre, né? Rodovia, segundo semestre de 2025, de julho a dezembro de 2020. Então, terá a obrigatoriedade do INPES para as operações no modal rodoviário, né? Ainda não existe, né, o CCT rodoviário terrestre, que é o CCT, é o controle de carga e trânsito, mais logístico, digamos assim, que toda a parte da carga dentro do portal Comex. Atualmente está somente um modal marítimo, falando com as do INPES, né? E o CCT aéreo, que já foi implantado, porém, ele vai estar apto aí a estar integrado com a do INPE em janeiro de 2025, tá? Então, tenham essas datas aí macros em seus calendários, tá bem? Vocês aí que operam com importações, né? Sejam vocês despachantes aduaneiros, sejam vocês importadores, essas datas aí são extremamente importantes e são períodos aí de muita atenção, tá? É, a gente sabe que implantar um sistema não é uma coisa fácil, né? Existem
várias integrações, várias consequências, então estejam bem atentos aí a estas datas, né? E preparem-se aí com treinamentos, né? Preparando suas empresas também para para essa mudança, tá? Então, assim, falando um pouquinho mais detalhado sobre essas datas. Essas datas, o governo lançou, o governo divulgou, né, essa planilha, ela está disponível naquele link que vocês podem ver ali abaixo, tá? Que é do próprio portal Siscomex, onde eles mostram esse cronograma da implementação do portal, e lá tem esse cronograma, tá? O governo também falou sobre esse cronograma em algumas lives que eles fizeram aí com algumas instituições, né? Mas podem ver então que tudo aquilo que está marcado com um X trata-se aí da importação obrigatória por meio da do INPE, tá? Como diz aqui embaixo. Então, vejam que outubro a dezembro, tudo que for marítimo e que não tiver anuências, tá? Se não tiver anuências, pode-se também ser uma importação com RECOF, com REPETRO ou admissão temporária. Se a sua operação tiver essas características aqui, você pode fazer do INPE. Você pode não, você deve fazer do INPE. A DI não vai mais funcionar para esse tipo de importação a partir de outubro de 2024, tá? Então, uma importação é, marítima e que não tenha nenhuma anuência, já vai ser obrigatório a partir de outubro, tá? Aqui já entra um grande percentual das operações, né? Certo? Agora, vamos supor que a sua importação tenha drawback. Então, nesse caso, você, em outubro de 2024, ainda fará ADI, não poderá fazer do INPE, mesmo que seja marítimo, mesmo que seja, na verdade vai ter anuência, né? Se tiver drawback vai ter anuência, então já morre ali, tá? Mas esses são as obrigatoriedades, tá? E depois a gente vai para o segundo semestre, primeiro semestre de 2025, então entra o aéreo, então vejam ali nessa partinha azul, tudo aquilo que tá no azul escuro ali, que são as novidades daquele período, tá? Então, naquele período ali, além de manter o marítimo, né, obrigatório, como no primeira linha, ele também passa a ser o aéreo obrigatório, tá? Então, se você tiver uma importação aérea, sem anuência, ou também com alguns anuentes, tá? E aí aqui vejam que isso vai acrescentando, né? Veja que a partir de janeiro de 2025, se você tiver marítima com a anuência, aí essa anuência ela foi quebrada em duas etapas, tá? Aqui a gente não tem ainda a informação de quais os órgãos anuentes que vão participar dessa primeira etapa e dessa segunda etapa, tá? Mas em breve isso será divulgado. Então, uma primeira etapa com alguns dos anuentes que já estiverem aptos a trabalhar com o Portal Comex, com o NPI, já vão entrar nessa primeira etapa, tá? Então, mesmo marítimo, né? Se você já tiver uma importação com algum desses anuentes que forem divulgados aí em breve, também será obrigatório a do INPE, tá? Também entrará nesse período aí de janeiro, no primeiro semestre, as importações com drawback, as que têm fundamento legal de autopeças, recolhimento e demais fundamentos, tá? Então, já entra grande de importações a partir de 2025, né? Já atual bem grande. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. A partir de 2025 e junho de 2025, trimestre, aí também temos a segunda, digamos assim, uma segunda etapa de anuentes, tá? O restante, tudo igual, tá? Então, teve essa quebra aqui de em trimestre.
para colocar aqui novos anuentes também na obrigatoriedade do INPE, ok? E será concluído, então, o desligamento, digamos assim. Desculpa, pessoal. Vai ser concluído da DI, né, a partir aí de outubro de 2025, porque vejam que a partir de 5 já entra o modal terrestre, tá? E tipos de operações ali já que implementadas, já estarão implementadas. E lá no finalzinho, então, do último trimestre de 2025, que será de outubro a dezembro de 2025, a previsão é que entre aquilo que está faltando, ou seja, que é a Zona Franca de Manaus, tá? Importações com os fundamentos legais de Zona Franca de Manaus, tá? Completando assim, então, todos os tipos de operações. Então, esse é o cronograma aí de desligamento conforme os tipos de operações que vocês trabalham, né, estejam atentos aí para esse cronograma, tá? E vamos falar um pouquinho aqui dos impactos, né, nos serviços de comércio exterior. Aqui, a gente trouxe os dados mais macro, né, os impactos aí mais macros aí que o governo tem falado, que trata-se aí da redução da burocracia, né? Que vai ter uma simplificação no processo, né? É óbvio que no início parece tudo muito mais difícil, né? Mas com certeza, assim como foi a mudança na exportação lá em 2018, né? Que nós saímos do RE para a DUI, muitas coisas foram simplificadas, né? E não será diferente aí com a do INPE no processo de importação, tá? Mas o início realmente é um período aí de mais dificuldade para todo mundo, né? Teremos aí também uma integração de sistemas, isso falando por parte do governo, né? Hoje, o governo tem muitos sistemas, né? Principalmente no que diz respeito aos órgãos anuentes, aí são mais de 20 órgãos anuentes, cada um com um sistema, com formulários, e tudo isso vai estar integrado, né? Tanto da Expo como da Impo, e isso com certeza traz aí um grande benefício a médio e longo prazo, tá? Teremos aí uma maior transparência das informações, e que muitas coisas disso aqui já foi falado, inclusive a questão do canal, né, de parametrização da do INPE, que é algo que há mais transparência, né, você consegue saber com qual órgão que está pendente, né, além disso, a gente tem uma redução de custos, né, principalmente com armazenagem aí, sobre o demurrage e outras despesas logísticas, tá? Armazenagem muito mais porque nós teremos aí o despacho sobre águas, né? Então, somente quando necessário mesmo é que a carga ficará armazenada, né? Então, aqui a gente tem um grande benefício. Aumento de competitividade, então todos esses benefícios acabam trazendo uma maior eficiência, né, para as empresas e, consequentemente, uma competitividade melhor no mercado internacional, tá? A gente também vai ter também uma melhora aí no controle aduaneiro, melhorando a fiscalização, combate aí às fraudes, né? Então, aqui são impactos, assim, mais macros, né, a nível de governo, principalmente, a nível de Brasil, o que teremos aí de consequências. E agora eu trago aqui alguns impactos aqui mais operacionais, digamos assim, dessa implantação, né? O que nós teremos aí que avaliar, né, dentro das empresas? O preenchimento, né, e atualização dos dados, então é algo que precisa ser visto aí, quem será o responsável por manter esses dados, principalmente no catálogo de produtos e no operador estrangeiro. Precisará aí também de capacitação e treinamento, então será necessário as empresas investirem aí para seus colaboradores, para estarem aptos aí a elaborar do INPE, a conhecer todo esse processo, né?
Então estejam se preparando, né. Desde 2018 a do INPE vem sendo implantada, mas agora foi dado aí uma data específica para finalização, né, e para real implantação desse sistema. Então, é hora, né, de todos estarem aí preparados, tá. Terá também a necessidade aí do mercado, né, adaptar a esse novo sistema, essas novas exigências aí, né, e possivelmente vai gerar demanda, inicial aí para suporte, para consultoria. Então as empresas de comércio exterior, elas podem aproveitar aí essa transição, né, para oferecer serviços, para os importadores, né, agregar valores aos seus clientes, tá. Então aqui são alguns impactos aí de um modo mais geral, tá. E o que que eu trago também de pontos de atenção, essa parte operacional para os importadores, eu destaco tá. O importador ele precisa analisar internamente, né, como que ele vai trabalhar com o catálogo de produto estrangeiro, tá. São 2 figuras, digamos assim, que já existem, porém não com esses nomes e não com esta maneira, tá. O importador precisa, conversar sobre isso internamente, indústria aí que importa precisa fazer isso internamente ou se ela vai delegar essa atividade, tá aí uma consultoria, se ela vai consultar, se ela vai com maneiro para fazer isso, mas é importante que seja tomada e que comece a agir, né. Obviamente, os produtos pode ser feito no momento que está fazendo a do INPE, né. Essa possibilidade de fazer com certa antecedência, né, e o operador estrangeiro. Então prepare-se aí para fazer isso de uma forma bem planejada e de uma forma bem então decida como você vai, eh trabalhar com o catálogo de produtos da empresa, né. Ou você delega, ou você faz com a sua equipe aí de importação, com, algum, específico para cuidar disso, né. Isso claro que sempre vai depender muito dos produtos, né, que você importa. E isso, né, parece uma coisa muito simples, porém existe nessa fase inicial vai ter uma certa demanda com a questão dos atributos, né. Os atributos até a gente tem aqui um webinar específico sobre isso, sobre os atributos, né, mas os atributos aí eles, foram mapeados ao longo dos anos e eles contemplam as NVEs, os destaques de NCMs e também a descrição aqui tá errada aqui, tá, não deveria estar junto com os atributos. Mas, a descrição que eu quis, trazer aqui é em relação ao catálogo de produtos, né, porque é um momento onde você vai poder, hã, revisar as descrições dos produtos, né, que você importa. Mas voltando aos atributos, tá, existe uma dependendo do tipo do produto que você importa, vai demandar bastante tempo na classificação das NVEs dos atributos, tá, e dos destaques. Então, analise isso, tá, porque geralmente é o importador que tem essa informação, não será o despachante aduaneiro o conhecedor desse produto que você está comprando, né, o principal conhecedor, né. O despachante ao longo do tempo ele vai conhecendo obviamente, né, mas o responsável por essa informação é o importador, é ele que está comprando e conhece as características do produto, tá. Então veja como que você vai passar essa informação para o seu, despachante aduaneiro também. Outro ponto de atenção é quanto à nota fiscal de entrada, né. Fique alerta, porque ela pode parar de funcionar, né, pessoal, porque, se você tem hoje dentro da empresa importadora um sistema, de emissão da nota fiscal de entrada, na nota fiscal de importação, e se ela é integrada com, por exemplo, o XML da DI, que é algo bastante comum, esteja atento que se você estiver dentro daquelas operações ali, a partir de outubro já, você não vai ter mais o XML da DI. Então, já converse aí com eu não sei como, que o despachante manda para você as informações, ou se você
não tem nada integrado, mas esteja pensando sobre isso, né? Como que você vai fazer a nota fiscal de entrada para os seus processos que forem registrados a partir do INPS, tá? E prepare-se também, na sua parte logística, né, porque se tudo der certo, teremos uma agilidade maior aí no recebimento da carga, né, isso muito mais devido aí ao despacho sobre águas, né, não sendo necessário aquele período de armazenagem. Então, no momento que a carga chegar, atracar, é para que ela já esteja, liberada, tá. Então você terá um ganho aí na agilidade, tá. Outros sistemas, ERP, BI, etc., que hoje também possam estar integrados com o XML da DI, né? Se você é uma indústria, tem algum outro sistema que hoje recebe dados da DI, também já comece a pensar aí, caso você ainda não tenha começado, né? Já analise, veja com seus fornecedores como que se dará a partir de outubro para os processos via do INPE, tá? Então, são pontos aí importantes para que você esteja atento, esteja conversando dentro da sua empresa, tá? Ok? Agora falando um pouquinho dos principais pontos de atenção operacionais para os despachantes aduaneiros. Para os despachantes aduaneiros, também no mesmo universo aí, só que sobre outro ponto de vista, né? Se você é um despachante aduaneiro que está nos assistindo aqui, esteja puxando isso com o seu cliente, alinhando isso com o seu cliente, né? Como que vai ficar essa responsabilidade com relação ao catálogo de produtos do operador estrangeiro? Porque não se esqueça, né? Para que você consiga mexer no catálogo de produtos e no operador estrangeiro para fazer o cadastro, o seu cliente precisa ter colocado você como um gestor do catálogo de produtos, senão você não vai fazer esse cadastro, tá? Também tenho aqui webinários sobre o gestor de catálogo de produtos, caso alguém ainda tenha dúvida sobre esse tema, tá? O despachante aduaneiro ele pode consumir essa informação. Se já está cadastrado lá o produto e o operador, não precisa ser um gestor, ele vai só consumir essa informação, ou seja, ele vai vincular aquele produto a uma do INPE, tá? Mas se tiver alguma necessidade de alteração daquele produto que tenha que ser feito lá no catálogo, ele não poderá fazer. Ele vai ter que solicitar para o gestor. E esse gestor pode ser que seja um outro despachante aduaneiro, que seja o próprio importador, tá? Dependendo do que ele decidiu aquele pouco ali, tá? Os atributos, né? Então aqui, como eu falei antes, né, os atributos gerar uma grande demanda. Então aqui está uma oportunidade, venho falando isso há anos já, possibilidade de uma nova prestação de serviço, tá? Caso você queira, a isso, né, aos seus serviços, é uma possibilidade, né? Dependendo do tipo do produto, não será uma coisa muito simples. E se você estiver fazendo esse trabalho para o seu cliente, é importante que você esteja sendo remunerado para isso, né? Possibilidade aí de uma nova prestação de serviços, tá? Uma oportunidade, tá? Se você fornece o rastro ao seu cliente, então esteja atento também, porque você não vai ter aquele formato XML mais, que talvez seja, né, que você importava para gerar uma nota fiscal e com isso você não terá mais. Então, esteja atento, verificando isso, como vai ficar essa geração, qual documento cliente, né? Para que ele tenha esse da nota fiscal. Será que o seu sistema que você utiliza atualizado até outubro? Então, esteja atento. Por fim, e não menos importante, é a estrutura da DOIMP, né? Aqui é algo que muitas pessoas não estão atentas a isso, mas essa mudança de estrutura da DOIMP, que ela não vai ser mais por adição para o seu lançamento, e sim por item, ela pode se desdobrar em um grande volume de informações para você fazer a DI, tá? Então,
atento a isso. Como que você vai fazer essa informação? Tem o sistema de elaboração do INPE, como que você pretende trabalhar essas informações? Porque com com a ADI, todos aqueles produtos, dentro daquelas regras lá de agrupamento, você pode colocar N produtos dentro de uma adição, né? Então tem uma adição lá com 90 produtos. Na do INPE não será assim, esses 90 produtos que eu estou exemplificando aqui, cada um será um item, não tem mais a figura da adição. Tá? O lançamento dos dados, então, ou seja, você vai colocar Incoterm para cada um dos itens, você vai colocar os valores de cada um dos itens e assim por diante. Todas as informações que você antes não precisava colocar, você vai precisar colocar para cada um dos itens, tá? Essa mudança aqui, ela é igual à mudança que ocorreu com a exportação em 2018, tá? Quando saiu o RE, o Registro de Exportação, e entrou a DUI, né? A URE também era por anexos e passou a ser é, por item também. Então aqui o pessoal se apavorou quando teve essa mudança aí dos sistemas, ok? Então é bem importante você esteja atento, né? Como você vai fazer isso, porque dependendo do tamanho das importações que você tem, pode dar um grande trabalho aqui, tá? Ah, mas eu faço DIs só com uma adição. Mas essa sua adição, ela tem muitos itens? Pode ser que hoje você vem fazendo uma DI com uma adição só, mas lá tem 50 produtos. Então, com a do INPE, você vai ter que trabalhar esses 50 produtos como um item específico, tá? Então, esteja atento a isso, ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora sobre os atributos do NPI, tá? Aqui, eu não vou me aprofundar nisso, tá? Só trouxe aqui esse conceito dos atributos, mas porque eu quero alertá-los, né? Eu falei ali em 2, 3 slides sobre os atributos, e eu vejo que dependendo do tipo de produto, e até quanto mais industrializado, mais atributos tem ainda, isso aqui pode demandar um grande trabalho inicial, tá? Depois que você já tiver tudo isso catalogado, e se for um produto que você importa com muita frequência, isso aqui vai ser bem tranquilo. Mas no início, isso pode demandar bastante trabalho, tá? Mais uma vez falando, existem produtos que não têm nenhum atributo. Então, tranquilo, não precisa nem se preocupar com isso, tá? Mas, se tiver, esteja atento. Então, os atributos, né, são informações aí específicas que serão prestadas, né, pelos operadores de comércio exterior através de formatos estruturados e de forma individualizada para cada código de NCM. Ele está dentro do catálogo de produtos, dentro da do INPE e dentro da LPCO. E ele visa aí uma melhor identificação e descrição das mercadorias destinadas, tá? Então, o que que é isso, tá? O governo pegou, que é o que tem na minha última frase aqui, o governo pegou qualquer campo de descrição que estava lá no formulário, formulários de qualquer órgão anuente, por exemplo, e transformou isso num campo, tá? A mesma coisa ele fez com as NVEs e com os destaques. Não existe mais NVE e não existe destaque na do INPE, mas eles foram transformados em atributos, ok? Então eles têm uma outra estrutura, são um pouco diferentes, né? Mas eles estão lá representados pelos atributos. Então precisa transformar aquela NVE que você tinha lá ao novo formato dos atributos, tá bem? E aqui, só para exemplificar, eu trouxe aqui a NCM 85045000. Aqui a gente tem um print do catálogo de produtos e vejam aqui na aba descrição do produto, você tem aqui eles, né, os atributos. Vejam que aqui você precisa dizer se esse produto ele é sortido, sim ou não, né? Esses campos aqui eles vão abrir conforme a NCM que você colocou na tela anterior. Então, nesse caso, precisa digitar o modelo, precisa escolher o tipo do colocar atenção de saída em volts, precisa colocar destaque, precisa colocar se ele é um uso aeronáutico, sim ou não, e todo esse restante, mais um, dois, três, quatro, pelo menos mais quatro
além desses que eu já falei, tá? Então, é uma série. Aqui é um produto, mas imagina que você importa aí milhares de produtos, centenas de produtos, ou até mesmo dezenas de produtos. Isso aqui precisa, tá bem? Bom, e agora falando um pouquinho aí das ações com a do INPE e com o catálogo de produtos, tá? Nos pergunta sobre isso, né? O governo tem sim, e isso é bem bacana, porque o sistema de DES, então, muitas vezes eram usados os tais de robôs, né? Pesavam o sistema Syscomex, com o uso, isso muda, né? Porque ele é mais leve, ele foi desenvolvido para essa integração. Ele é um padrão máquina-máquina, né? Não é algo para o usuário, é algo que seja desenvolvido na sua empresa, caso você queira, né? Ou sistema de alguma empresa. Se você precisar de um sistema, precisa também. Você pode acessar o portal Syscomex, fazer tudo manualmente. Mas, se você é uma empresa que deseja fazer o desenvolvimento, certo? Você tem a documentação lá do sistema do governo, tá? Existem dois ambientes, ambiente de treinamento, né, onde você pode fazer testes desse desenvolvimento, e o ambiente de produção, que é o ambiente que a gente conhece, tá? Isso do portal Syscomex, tá? Então, existe essa possibilidade de... Muita gente pergunta também se existe algum outro tipo que o usuário integrar. Ah, eu posso gerar um relatório aqui, uma planilha, fazer upload dentro do sistema do governo. Isso não é possível, tá? O único tipo de integração que o governo tem, que o Portal Syscomex tem, é através do desenvolvimento é, por essa API aqui, por esse web service, tá? Ah, eu até trouxe também aqui um formulário que o governo tem divulgado, tá? Isso aqui é para caso ocorram inconsistências. Isso aqui você pode até tirar um print aqui desse linkzinho aqui, que ele pode ser útil ali, principalmente a partir de outubro, tá? Quando você começar a utilizar, e se você tiver algum problema com o sistema, você verificar alguma inconsistência, ou melhor, agora, se você já estiver fazendo algum teste, alguma coisa, e notar algum problema, alguma inconsistência, você pode falar com o governo diretamente por esse formulário que eles criaram para coletar esse tipo de informações, tá bem? E como automatizar aí o catálogo de produtos, tá? Agora eu quero falar um pouquinho do Fcomex, que é o nosso sistema aqui da Fazcomex. Como vocês sabem, a Fazcomex é uma empresa de tecnologia para comércio exterior e nós desenvolvemos esse sistema já há anos, né, que nós estamos preparados aí para o novo processo de importação, tá? Nós não desenvolvemos isso agora, nós já desenvolvemos isso há anos, então você pode caso você queira conhecer o nosso sistema, você pode clicar no link aqui abaixo, tá? Onde você solicita um contato nosso, uma demonstração do sistema. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com vocês para agendar essa demonstração, tá? Então, o nosso sistema Fcomex de catálogo de produtos, ele auxilia em toda essa preparação dos seus produtos para transmitir para o sistema do governo, tá? Existem todas essas funcionalidades que estão aqui na tela, né? Você pode gerenciar os produtos que você importa, desculpa. Você pode preencher os atributos com inteligência artificial, que é um recurso novo que nós temos. Ele realiza o cadastro com os atributos, existe uma tela também de auxílio para os atributos. Você pode fazer o cadastro dos seus produtos em lote. Então, se você tiver de algum outro sistema seu um arquivo, qualquer um desses formatos aqui, gerado em um sistema antigo, você pode fazer upload dentro do sistema e dentro do Fcomex você vai trabalhar as informações e transmitir, né, sincronizar esses produtos com o portal Syscomex, tá? Consegue também gerar relatórios, isso também é interessante, porque lá no sistema do governo não há muitos relatórios para você gerenciar os produtos que você já colocou lá, então também é um recurso, e também a edição em lote, né? Ah, você tem que fazer a mesma edição para vários produtos, você consegue fazer isso de uma forma bem prática também dentro do sistema, tá bem? Então, aqui também é uma telinha do sistema, uma das telas, para você conhecer.
Nós temos outros sistemas também, né? Sistema de exportação, sistema de processos de importação também, drawback, extratores de dados do Scomex, entre outros, tá? Mas se você quiser conhecer o nosso sistema, clica no link aqui embaixo, né? Preencha as informações e entre em contato conosco que a gente terá prazer aí em atendê-los, ok? Pessoal, então esses são os temas que eu tinha para hoje, tá? Agradeço vocês pela audiência e fico à disposição para qualquer dúvida também, ok? Muito obrigada e até a próxima.